Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Boa tarde, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos, porque está começando agora mais um programa Estúdio Inter. Estamos ao vivo aqui diretamente da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também ao vivo pelo nosso site www.tvriopreto.tv. Estamos ao vivo também pelas nossas páginas do Facebook. É só acessar a fanpage do Estúdio Inter ou da TV Rio Preto, que a gente já está lá, ó, grudadinho com você, trazendo sempre as melhores informações. E, claro, eu tenho que dar um oi especial para aquela galera que fica conectada no meu Instagram, @ThaísCelentano, caso você ainda não siga. Por favor, se não segue, hein, gente, corre lá e começa a me seguir. Fique por dentro dos bastidores, porque a gente mostra tudo para vocês aqui na íntegra. Nossa preparação do estúdio, como é que a gente se prepara para entrar no ar e, claro, depois você acompanha por uma outra ótica como é que está rolando o nosso programa. Bom, hoje o nosso programa vai tratar de um assunto bastante sério, algo que vem sendo bastante discutido nos últimos dias por conta do mês. Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, é um mês em que a gente levanta a bandeira para discutir mais sobre esse assunto e ficar atentos aos sinais que as pessoas que estão à nossa volta podem nos dar. E hoje eu tenho um convidado muito especial que, além de nos ajudar a identificar um pouquinho desses sinais, também trabalha com uma técnica muito especial que pode ajudar você ou algum conhecido seu que passe por uma fase tão chata e tão desesperadora como essa. Está aqui comigo o Ian Seta, ele que é hipnoterapeuta. Eu falei que isso é quase um trava-língua para a gente, mas ele trabalha com a hipnose para que possa te ajudar a sair dessa zona de desconforto. Então, tá preparado? Vem comigo, porque o programa hoje é todinho sobre esse assunto, para que a gente possa trazer para você as melhores informações e, claro, maneiras e métodos de que você possa ajudar as pessoas que você ama e, de repente, se ajudar também, tá? Então, gruda aí com a gente, porque está começando agora mais um Estúdio Inter. Roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Olha, hoje o assunto é bastante sério, vem sendo muito discutido, e eu acho que quanto mais a gente levanta a bandeira sobre esse assunto, mais pessoas vão sendo alertadas, mais pessoas vão se conhecendo e descobrindo se estão passando por uma fase como essa ou não. Fato é que a depressão veio, tomou conta de centenas de milhares de pessoas, afeta a vida profissional, pessoal dessas pessoas, e muitas vezes elas acabam tomando decisões nem um pouco acertadas, como é o caso do suicídio. Então, hoje está aqui comigo o doutor Ian, não vou chamar de doutor Ian, vou chamar de Ian Seta, porque ele é muito jovem, um cara talentoso e que vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse universo. Bem-vindo, Ian. Obrigado, Thaís, pelo convite. Uma honra estar aqui no seu programa. Que bom. Primeiro, eu queria saber, assim, como é que a gente pode perceber quais são os sinais que as pessoas dão para a gente de que elas estão passando por uma fase de conflito? Seja um conflito específico, ou ela viveu algum momento traumático, a perda de alguém, o fim de um romance, ou se simplesmente é algo interno mesmo que ela não está dando conta de lidar. Como é que a gente percebe esses sinais? Muitas vezes alguns fatos nos trazem, de fato, uma tristeza, né? A perda de alguém, a perda de um emprego, por aí vai. Mas quando a gente percebe sintomas continuados, né, por pelo menos 2 semanas, a gente já começa a ter uma diagnose, um diagnóstico de depressão, por exemplo. Uma apatia. Seria, por exemplo, para a gente lidar com a dor de uma perda, seria um período razoável, consideravelmente normal. Sim. Então, por isso por si só não seria uma depressão constatada. Mas várias coisas vão acontecendo na nossa vida que a gente fala de um empilhamento emocional. É uma perda ou alguma coisa que aconteceu desde a infância, que a gente registrou, mas agora aqui a gente não tem a consciência de ter isso. Por isso que a gente usa a hipnose para acessar uma outra consciência, que é o subconsciente, para identificar várias causas. Então, uma pessoa que está muito apática, ela quer ficar muito deitada, ela está perdendo algum relacionamento social, ela já não quer se inteirar, problemas de relacionamento no trabalho, muitas vezes assim, ela começa já a começa a acender já um alerta que essa pessoa pode estar passando por uma dificuldade e talvez ela, por si só, não se identifique. Ela acha que é o momento dela e tal, mas isso vai continuando, isso vai aumentando cada vez mais, e aí precisa prestar atenção nisso. Nino, me ajuda a entender, né? A gente vem vivendo uma fase em que, eu não sei, pode parecer impressão minha, mas acho que todo mundo vem falando mais dos casos de depressão, dos casos de suicídio. Eu não sei se por conta dos mecanismos de comunicação hoje serem mais rápidos, a gente tem mais notícia desse tipo de coisa do que há tempos atrás.
É de fato maior que há tempos atrás ou é só uma questão mesmo dos meios de comunicação trazerem para a gente mais informações? A gente deve ficar mais preocupado com isso ou a gente está encarando isso ainda como uma certa normalidade? Olha, Thaís, são as duas coisas. Eu acredito que está acontecendo um acréscimo, sim, um aumento gradativo de depressão e, consequentemente, suicídio, né? A gente vê a estatística a cada ano, é muito preocupante. Então, a gente vai percebendo que certas coisas, muitas vezes, elas vão acontecendo na nossa vida e aí a gente não vai dando conta mais disso, né? Então, também a mídia tem ajudado bastante, porque quando a gente percebe até artistas, né, ou que acabaram se suicidando, ou que eles abrem o coração e falam, eu estou passando uma fase muito difícil. Então, muitas vezes, quem está assistindo acha que aquela vida é perfeita. É uma vida de sonho, porque tem um monte de coisa, mas dentro dele, ele não se sente bem. Então, as duas coisas, está aumentando e também a divulgação também tem aumentado também. Você tocou em dois aspectos aí importantes. Primeiro, são pessoas, personalidades comuns, de grande conhecimento das pessoas, manifestarem os seus sentimentos e contarem que passaram por algum motivo, por um período mais depressivo ou por alguma crise nesse sentido. Isso ajuda pessoas a se identificarem também. E no lado oposto disso, tem as vidas fantasiosas, né? Que muitas pessoas acabam se espelhando em perfis de Instagram, porque só tem foto bonita, só tem foto de lugares maravilhosos e a realidade não é bem aquela, né? Como lidar com essa frustração da realidade com o que de fato é mostrado nas redes sociais, né? Então, é muito bom você abordar isso. Muitas vezes, quando a gente vê as redes sociais, a gente está acreditando que aquela vida seja de fato real. Nem sempre é assim. Muitas vezes ele pode estar sorrindo, mas por dentro dele é porque ele precisa se apresentar assim, né? Ninguém quer ficar fazendo terapia nas mídias sociais, dizendo que não está se sentindo muito bem. Então, muitas vezes, quem assiste acha que falar vida perfeita é aquela e não a minha. E aí você começa numa comparação que começa a ficar muito difícil, muito distante para você, e você começa a dar uma frustração. E a gente vai buscando aquele sonho, ser como ele, aí você não consegue, vai se sentindo mais frustrado e por aí vai. Então, assim, as mídias hoje a gente brinca que está todo mundo lindo e rico, né? E não necessariamente é isso que acontece. Lindo, rico, com o corpo escultural, a maquiagem não derrete com esse calor de 180 graus, é uma coisa incrível. E só viajando, Então, assim, a vida não é assim na prática, né? Isso tem momentos assim, né? E talvez imaginar que a vida é sempre assim, de sorrisos, tal, isso é uma inverdade. A gente vai ter momentos menos felizes, momentos de tristeza, momentos de medo, isso é normal. O problema é quando isso vai aumentando do medo, vira pânico, vira fobia e por aí vai. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. E aí a gente começa a se observar e começa a tomar consciência de como é que a gente está. Bom, o teu trabalho age diretamente em pessoas com depressão. Sim, também. Ajuda também nesse aspecto. Sim. Então, vamos entender agora como é que é a hipnose de um modo geral. Como é que ela pode agir nas pessoas? Quando a pessoa ela chega até a gente, então, por exemplo, depressão, a gente fala muito, até porque a OMS ela fez uma previsão há alguns anos atrás de que até 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante do globo. Ela teve que rever isso, em 2017 isso já aconteceu. O número já é maior hoje. Pois né? é. Então a gente não pode tratar isso com menos importância do que um problema cardíaco, por exemplo. Então ela é incapacitante na sua vida profissional, pessoal e por aí vai. Então quando a pessoa chega, muitas vezes, até porque ela nos procura, muitas vezes em último caso, porque ela procurou outras abordagens e não conseguiu muito. Então, ela tem consciência de falar, eu me sinto ruim, por mais que a minha vida, em tese, para os outros seja perfeita, por algum motivo, ela fala, eu não me sinto bem, eu tenho vontade de fazer nada, e por aí vai. Então, a gente fala assim, a gente não nasceu com isso, a gente foi desenvolvendo isso dia após dia, como se fosse um empilhamento. Com a construção da nossa vida, né? Exatamente. Com os fatos que foram acontecendo ao longo da nossa vida. Então, a gente fala para a gente que a depressão é um sintoma, e se existe um sintoma, segundo até o Dave Elman, ele falava assim, se existe um sintoma, existe uma causa. Então, não necessariamente é uma por si só, tirando um evento muito gravoso, a perda de alguém, ou uma violência, assim, várias coisas vão acontecendo, gota a gota. E aí eu falo assim, os piores... É a famosa gotinha que cai no copo d'água que transborda? Pois é. E aí é ali que a gente tem a percepção que o problema está demais. E a gente quer com a hipnose, muitas vezes, achar onde começa essa primeira gota. E aí, muitas vezes, a gente tem um fenômeno de hipnose que chama hipermnésia. É uma memória muito ampliada. Então, muitas vezes, a pessoa vai até para a vida intrauterina, que, em tese, ela não teria como lembrar, porque ela não esteve aqui fora, mas ela relata certas coisas, é bem surpreendente. E a mãe fala, como é que você sabe disso? Nossa, deve ser surreal isso, né? É muito interessante. Para você que escuta e para quem escuta depois o próprio relato, né? De falar assim, Sim. nossa, eu vivenciei isso e não tinha nem consciência. E sentiu. Esse que é o grande lance, é sentir. Então, segundo o Bandler, né, ele falava o seguinte, um dos criadores da PNL, ele falava o seguinte, para problemas imaginários,
ou seja, emocionais, soluções imaginárias, emocionais também. Por isso que a gente usa a hipnose para isso, né? Então, quando a pessoa, por mais que ela tenha consciência, ela fala, eu não estou conseguindo. E aí, tanto para a hipnose, para a depressão, mas para qualquer outra coisa. Muitas vezes ele tem fobia de borboleta. Ele sabe, o cara pode ser grande, enorme, ele fala assim... A borboleta é um bichinho inofensivo, mas ele tem medo da borboleta. Ele tem consciência, ele fala, eu sou o topo da cadeia alimentar, tal, mas para ele, para o subconsciente, existe uma coisa que chama autopreservação, tanto física como moral. Para ele é como se fosse um tigre. E aí ele olha para aquela borboleta e sente o pavor. Entendeu? Ele fala, não tem explicação, não tem lógica. Né? E aí, exatamente, o subconsciente é ilógico, é diferente do consciente que a gente está aqui agora. Até porque se ele fosse lógico, a gente entenderia, não precisaria de ajuda das pessoas e de profissionais como você para ajudar a gente a entender esse universo todo. Eu me preocupo muito porque a gente conversa com centenas de pessoas ao longo dos dias, né? Vai passando por eventos e tudo mais, e toda hora você escuta alguém relatando, nossa, porque fulano isso, tá triste, nossa, fulano não está mais saindo de casa, nossa, fulano brigou com o namorado, achou que acabou o mundo. De que maneira essas pessoas, antes de chegarem até você, como é que elas podem tentar buscar uma ajuda? Porque é algo que elas estão sentindo, elas estão vendo o que está acontecendo, mas elas não têm força para buscar essa ajuda, né? Que às vezes pode estar até nela, até chegar a vocês. Como é que funciona isso tudo? Porque é muito maluco. Eu não sei se eu tenho uma... Ou talvez eu nunca tenha passado por algo tão triste, tão depressivo, a ponto de me deixar... Mas eu tenho uma vontade de viver tão grande que mesmo quando eu acordo mais entristecida, eu falo, não, sai para lá, tristeza, que eu não quero você aqui comigo. Sai, que minha vida é mais poderosa que você. Talvez seja o meu jeito de lidar com a vida, mas tem gente que não tem esse jeito. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Então, quando a gente percebe alguém que ela simplesmente está se definhando, mas ele por si só não consegue, esse parente ou alguém próximo tem que falar, olha, você não percebe que você está mudando, alguma coisa assim? Você não quer buscar ajuda? Porque tudo precisa da pessoa querer, de fato. Então, quando ela nos procura e ela quer de verdade, porque hipnose, diferente do que a maioria pensa, ela não é uma imposição, não é um duelo de mente. Eu falo que a gente vira um guia turístico, né? A gente vai só te guiar para você acessar certas coisas. Fiquei numa curiosidade agora para fazer uma sessão só para poder dar meu relato para vocês. Então, a gente fala assim, quando a pessoa nos procura, fala, olha, a gente vai ser um time. A gente vai estar numa prova de rally, você vai estar no volante, você não vai perder o controle. Só que eu vou estar aqui como seu navegador. E a gente vai, se você seguir as instruções, a gente vai chegar lá, pior que seja esse caminho. E aí depois a gente vai chegar lá, vai ter um troféu lá esperando e tal. Mas tem que passar por esse caminho, né? Então, quando isso vai acontecendo e a pessoa por si só não consegue, alguém do lado tem que pedir para essa pessoa, olha, você não quer ajuda? E a pessoa tem que querer de verdade. Vamos buscar alternativas, né? Vamos investigar isso. E o que acontece, Thaís, é que muitas vezes a gente vai digerindo certas coisas que a gente não está muito bem. E uma hora a gente vai vomitar em forma de doença, de fobia, de tristeza, de síndromes e por aí vai. Então, quando a gente percebe isso, a gente pode, talvez por si só, quando a gente vai começando a ter consciência do que a gente está fazendo aqui, né, e a gente fica mais fácil a vida, né? Os problemas eles vão acontecer. Não tem jeito. Não tem como a gente fugir deles, porque eles estão aí, fazem parte do nosso dia a dia. Olha, gente, eu gosto quando o papo tá bom assim, porque o negócio passa que a gente nem vê. Já está na hora de eu chamar o intervalo, mas você continue grudadinho com a gente. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que você do outro lado aí, que está buscando ajuda, que está precisando de uma alternativa, que possa ser realmente um divisor de águas para o seu problema, talvez a solução esteja aqui. Então, continue grudadinho com a gente, que depois do intervalo a gente vai entender mais sobre como a hipnose pode te ajudar. Não sai daí que eu já volto. Evoluir é morar na melhor localização da cidade. É fazer o melhor investimento. É viver ao lado do Shopping Iguatemi. Conheça o BKO Wave São José do Rio Preto. Apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios. BKO Wave São José do Rio Preto. A evolução em todos os sentidos. Posto Tropical, desde 1980, fazendo parte de sua família.
combustível de qualidade, serviços exclusivos e loja de conveniência completa. São 4 endereços privilegiados para melhor te atender. Tem sempre um Tropical perto de você. Claro Chopp foi desenvolvido para atender os mais exigentes paladares. Com genuíno sabor e composto por ingredientes do mais alto padrão de qualidade, o Claro Chopp possui fórmula exclusiva nas versões Pilsen, Vinho e Afro. Com fábricas em Ribeirão Preto, Goiânia e Catalão, a bebida é distribuída para todo o país. Para todas as ocasiões, a melhor pedida é Claro Chopp. Acesse clarochopp.com.br e conheça a loja mais perto de você. Dê um impulso na sua carreira profissional. Faça pós-graduação na Unirp. São 42 cursos que contam com professores qualificados na área acadêmica e no mercado de trabalho. Todos elaborados para preparar profissionais para um mercado desafiador e competitivo. Escolha o que tem o seu perfil. Pós-graduação Unirp, o impulso para o sucesso. Inscrições no site www.unirp.edu.br. Fone 0800 12 1500. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Estamos aqui de volta conversando com o Ian, ele que é hipnoterapeuta. E, gente, durante o intervalo, eu não podia nem ter feito intervalo, porque o que nós conversamos aqui no intervalo já era esclarecedor para um monte de coisa. Então, nós vamos continuar nesse bate-papo, porque eu acho que você está apresentando para a gente, Ian, possibilidades da gente reverter situações através dessa terapia que você aplica. Me conta um pouquinho como é que é a dinâmica dela. Vou chegar lá no seu consultório, e aí? E aí, ó, tá vendo? Eu adoro essa pergunta. E aí? Então, assim, a gente previamente já tem um formulário, a pessoa preenche isso online, então a gente já sabe alguma coisa, o que levou ela a estar ali, como é que é o sono, o que ela toma de remédio, como é que é isso, quanto tempo ela sofre e tal. E aí a gente vai sempre eleger um tema principal, né, que a gente chama de alavanca. Muitas vezes as pessoas têm N cases, depressão, tabagismo, por aí vai. O que é mais importante? Ah, eu quero a depressão. E aí a gente vai conversar algumas coisas, né, ela vai me contar um pouco da vida e também a gente vai explicar muito como é que funciona a hipnose, porque todo mundo entra em hipnose, tirando um grupo que talvez tenha uma deficiência cognitiva, então seria um pouquinho mais difícil, mas até esse grupo, dependendo, a gente trataria como uma criança, né, e também o grupo que não quer entrar em hipnose, e muitas vezes porque ele tem medo, é a grande maioria, por conta dos mitos. O medo é um impeditivo. Porque aí, como a gente não entra na mente de ninguém, a gente precisa tirar esses medos, que não vai ficar presa no transe, que não vai me contar um segredo, que eu não vou fazer nada ilegal, irracional, imoral. É porque tem muita gente que tem isso na cabeça, né? Acha que vai passar pela sessão de hipnoterapia, vai ficar lá inconsciente, e aí vai contar segredos, e aí vai achar que ele vai sair contando para todo mundo. Gente, não é assim que funciona o trem. Não. As pessoas, a grande parte, acredita que vai dormir lá e vai acordar e vai estar com outra vida, tá? E aí vai te contar tudo, você vai contar para ele tudo que ele contou para você. Exatamente. Pode gravar? Eu falei, não, mas você vai lembrar de tudo. Porque ali em hipnose você não perde a consciência, você fica com uma consciência ampliada, a gente diria, né? Então a gente quer juntar o consciente com o subconsciente. Então ela percebe o que está acontecendo, os sons externos, mas ela só foca na voz. Então a gente fala que hipnose é um hiperfoco.
é uma concentração e um pouquinho de imaginação a gente usa. Quando o termo hipnose foi feito pelo Dr. James Braid, depois ele percebeu que tinha um erro aí, porque hipnos vem do deus grego do sono, e não é dormir. E ele queria que o nome fosse monoideísmo, mas aí o mundo inteiro já falava hipnose, e aí não teve como voltar atrás. Já não dava mais para mudar. Então a pessoa não perde a consciência. Então a gente faz vários exercícios ali, como se fosse para academia, que a gente precisa fazer um alongamento. A gente faz alguns exercícios e ela vai percebendo, isso é seguro. Isso é seguro. Então, ela conscientemente, também inconscientemente, ela fala... Vai se sentindo mais à vontade, mais tranquila e mais aberta à proposta. Eu quero isso para mim. Porque a hipnose é algo natural da nossa mente. Né? A gente vai além dos 5 sentidos. Então, por exemplo, quando você está vendo um filme, que você está lá e chora, e acha lindo aquilo, você sabe que aquilo é uma mentira. Né? Mas por que você se conecta? Você está focado naquilo. Muitas vezes a pessoa está te chamando e você... Você não está nem escutando. Não, você focou naquilo e aquilo se torna uma verdade para você. Então, por mais que você tenha já visto um filme de novo, e você fala, eu já sei o que vai acontecer, e você se conecta, você pode chorar de novo, pode rir de novo, e por aí vai. Então, a hipnose é um estado bem natural da nossa mente. Então, não tem nada místico, como as pessoas veem no filme, de dominação de mente, nada disso. Então, quando a pessoa se entrega, o processo acontece. E para voltar, são os 3 estralinhos? Exatamente. Então, quando a gente faz... Que nem quando a gente vê a apresentação de mágico, que ele vai lá e fala, agora você vai voltar. Isso, exatamente. A gente tem hipnose de entretenimento, que, claro, que as pessoas gostam muito, tomam uma água, muitos, sei lá, a gente dá a sugestão que ela tem um gosto de laranja, porque laranja, por exemplo, está dentro de você. Você já tomou isso. Você já conhece esse sabor. Mas se eu falo assim, de um outro suco, de um outro país, que talvez você não conheça, você fala, mas o que é isso? Aí tem que falar, parece uma acerola, com não sei o quê. Aí você começa a ter um sentido que você talvez invente ali para você se torna real. Então a pessoa não desliga. A gente fala que existe uma mente e depois existe um cérebro. Então, o cérebro, depois que você sai da hipnose, mesmo nessa de entretenimento, você percebeu tudo o que aconteceu, você viu, você sentiu, sabia que era eu. Muitas vezes eu posso deixar você em hipnose se você olhar aqui um artista que você gosta, você vai, pede autógrafo, se emociona e tal. Que legal. Porque é uma realidade para você naquele momento. Que fantástico. E como é que isso tudo pode ajudar uma pessoa que está num processo de depressão? Ian, conta para mim, porque eu acho que, aproveitando o gancho de estarmos no Setembro Amarelo, de todo mundo estar falando dessa abordagem, eu acho que quanto mais alternativas a gente apresentar para as pessoas de como ela pode sair desse estágio, eu acho que mais chances a gente tem de salvar pessoas, né? Sim, muito, muito bom isso, Thaís, porque, como eu disse, a depressão é uma doença que só aumenta ano após ano. Né? E ela, quando a gente olha os casos de suicídio, já fazendo esse link, algumas pesquisas mostram que pelo menos 50% das pessoas estavam depressivas. Agora, tive um estudo na Europa lá que 85% estavam depressivas, ou seja... O número é mais assustador ainda. É mais ainda. Né? Então, a segunda maior causa entre morte entre jovens é o suicídio, né? Entre 15 e 29 anos. Então, é muito gravoso. Então, quando ela percebe lá que a gente busca de dentro para fora, né? Diferente de outras abordagens, que é de fora para dentro. Tá? Então, quando busca de dentro para fora, quando a gente faz essa limpeza nesse copo, buscando as causas, e a pessoa coloca outras coisas por cima, muitas vezes o copo estava sujo, e a gente começa a colocar uma água límpida, e ela vai ficando limpa. E aí a pessoa começa a sair cada vez melhor. E dia após dia, ela vai fazendo com novas escolhas, novas ações e uma nova vida. Claro que a vida só muda com as nossas escolhas e ações. Mas muitas vezes ela não tem ferramentas para caminhar. A gente precisa colocar um sapato nela para conseguir percorrer. É bem ser a questão que você estava falando, da pessoa estar conduzindo o carro, de estar num rally, você ser ali o copiloto dela e ajudar nessa condução. Exatamente, né? Ela tem que querer e se permitir. Esses são os 2 verbos de hipnose, querer e se permitir. Então, se ela quiser pisar no freio, não quero mais o processo, a gente não vai mais adiante. Porque a gente está, infelizmente, acostumado a me carrega no colo, faz isso por mim. Não, ali é você que vai fazer. Eu vou ser só um guia para você. Então, por isso que é muito interessante. Quando você começa a, de fato, ali ter o controle da sua vida, eu falo, não, eu não quero mais isso para mim. Porque, às vezes, sem perceber, a gente também tem um ganho secundário com a doença. Uma vitimização. Sabe quando a gente fica no hospital? E a gente coloca a culpa no outro, a culpa não é nossa, né? O mundo é culpado de eu estar assim, né? Mas a escolha foi sua lá atrás. Né? Pois é. Então, assim, quando está no hospital, por exemplo, muitos casos clínicos, assim, a pessoa está lá, faz um monte de exame, ressonância, e não acha nada. Porque tem uma questão emotiva ali envolvida. Se for mais grave ainda, as pessoas vêm de longe para visitar e ela fica doente de novo. Então, se repete, se condiciona. Quando eu fico doente, meus filhos vêm visitar. Então, o subconsciente está precisando de carinho, de afeto. Fala, vou ficar doente de novo. Vou ter uma febre, vou ter alguma coisa assim. Então, que maluco isso. É assim. A cabeça da gente é uma máquina maluca, né? Bem da verdade. Ela tem tantos elementos positivos como elementos negativos. E a gente tira proveito deles mesmo, né? Sim, e sem perceber, sem ter essa consciência, entendeu? Muitas vezes é isso que a gente quer com a hipnose, com essa superconsciência. Fazer com que você perceba que você, da mesma forma que isso aconteceu, essa água foi ficando pouco a pouco suja,
você consegue também, com novas ações, com uma nova vida, deixá-la limpa. Na hipnose ali a gente quer fazer um efeito muito forte ali, né, um impacto muito grande, porque aqui, consciente, a gente fala que a gente está assim, nesse carro a 40 por hora. Se a gente pudesse falar do subconsciente, a gente está aí milhares de vezes mais que isso, entendeu? O efeito disso é muito potente, muito forte. A gente vai lá, crava, como se fosse um grande iceberg. Aqui a gente está só vendo a pontinha dele. A pontinha, né? Lá para baixo é que está o problema. Lá que é grande, o volume, que tamanho que ele é. E a gente usa hipnose para saber qual o volume desse iceberg, como é que a gente ajuda essa pessoa. Então, quando a pessoa procura e ela quer de verdade, vai acontecer. Mas ela tem que se engajar e querer isso de verdade. Não é ninguém que vai fazer, não, um toque mágico, toca na testa, ela pum. Isso não é mágica, é ciência, uma ciência da mente. Então, cada vez mais, quando a gente procura dentro de si as nossas resoluções, a vida fica muito mais fácil. E é isso que a gente quer com uma ferramenta que é muito poderosa, a hipnose. A hipnose não é de hoje, ela é muito antiga, né? Mas muitas vezes, ao longo da história, existem alguns gaps aí, né? Existem registros muito antigos, desde os tempos do sono, período babilônico, e depois teve um período inquisitório, que a gente tem poucos relatos, e a gente começa a voltar a ter alguns relatos. Devia ser tudo feito escondidinho. Escondido, e muito tido como bruxaria, como uma coisa assim, não. E aí, no século XVIII, a gente já começa a ter os novos relatos, e aí a coisa vem crescendo, como tudo, como uma ciência vem crescendo, novas abordagens. Hoje a gente não usa mais pêndulo, né? Ela vai evoluindo, como tudo, né? Então hoje é bem mais fácil. Que outras áreas eu posso ajudar as pessoas? Por exemplo, a gente estamos perguntando aqui na Voz da Consciência, para emagrecer, tem como? Sim, sim. A gente simplesmente tem ações muito mais inconscientes do que conscientes, ao contrário do que a gente imagina. A gente, por exemplo, está tendo uma respiração, você não presta atenção. Agora, que eu falei, talvez você... agora eu estou respirando assim. Escutei, inclusive. E por aí vai, né? Então, assim, as nossas ações são muito mais inconscientes, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala de um tema emagrecimento, para o Joãozinho é uma coisa, para a Lulu é outra, mas as causas que deram aquilo são muito diferentes, sem perceber. Pode ser aquele ali, a síndrome do baiacu, né? Ficar grande, proteger a si mesmo, a prole, um caso de violência, alguma coisa assim. Para o outro, por aí vai. Então, assim, a gente precisa reprogramar a nossa mente. Eu perguntei no caso do emagrecimento, mas a gente pode até ampliar isso para a questão dos distúrbios alimentares, mesmo no caso da bulimia e da anorexia, né? Sim, as compulsões, né? Ela fala... É uma coisa assim, irracional. Eu olho para a comida e eu tenho que comer ela até o fim. E a pessoa passa mal. Às vezes ela não consegue levantar. Ela percebe que ela está se fazendo um mal, mas ela é incontrolável. Entendeu? Como alguns vícios, ela sabe que faz mal, mas ela simplesmente não consegue sozinha fazer isso. Então a gente precisa achar esse caminho para ir juntos. Ela vai fazer o processo e ela fala: nossa, realmente eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais me sabotar, não preciso mais comer a ponto de me matar, de perder minha saúde, né? Então, muitas vezes a gente acaba buscando um prazer imediato, segundo Skinner, né? Busca pelo prazer, o furador e por aí vai. Então, para muitos casos, muitos atletas têm procurado, porque às vezes o atleta ele performa bem num treino e aí chega na competição, na execução ele não performa. E aí, quando você vai perceber, nossas crenças também estão no subconsciente, nossos hábitos. E aí tem uma crença dentro dele ali, né, de alguma coisa. E aí ele fala, o subconsciente ele quer preservar a gente. Eu brinco que o subconsciente ele é como se fosse uma criança. Tem lá 6 anos de idade, está vendo a mãe fazendo um monte de tarefa e tal, e aí à noite a mãe está cansada, e aí a mãe fala, nossa, e o Totó? Tem que dar banho no Totó. E a criança querendo brincar com a mãe, nossa, tem que dar banho, que amanhã eu vou levar ele no veterinário. Aí o que a criança faz? Pega o Totó, coloca na máquina de lavar roupa. E aí matou o Totó. Com o intuito de ajudar a mamãe. Pois é, ele não teve a percepção do resultado. E é isso que o subconsciente faz. Ele não pensa no resultado, ele simplesmente age. O subconsciente eu vou te pôr de castigo. E aí isso é engraçado, porque realmente quando a pessoa vê a borboleta, o subconsciente fala, para ele é um tigre, se preserve, senão vai ser perigoso para você. Por mais irracional que isso seja, mas é o subconsciente que de fato controla a nossa vida. Então é lá que a gente precisa achar nossas causas. Então nós temos que botar ele de castigo. Ou conversar muito com ele. Então vamos conversar mais. Vamos conversar mais, vamos ficar mais amigos, porque acho que aí a gente consegue equilibrar as coisas. Para dor de dente, para tratamentos odontológicos, também ajuda? Olha que interessante, as pessoas têm procurado cada vez mais para analgesia, né? O pessoal de odonto tem procurado, até porque existe a questão da dor e do medo, né? Engraçado que as pessoas têm muito medo de dentista. Aquele motorzinho horroroso. E assim, é uma coisa assim, que você não nasce com medo de dentista, né? Isso vai, olha, não sei o quê, perigoso, senão eu vou te levar no dentista. E a pessoa vai colocando esse medo dentro de si. Então, para analgesia, a medicina tem procurado isso bastante, né? Inclusive, a hipnose já está dentro de alguns conselhos no Brasil, medicina, odonto, por exemplo. Né? Lá fora, isso tem tido uma repercussão até maior a partir de analgesia. Então, a gente consegue, para analgesias mais leves, até médias, algumas até grandes, mas aí você precisa perceber como é que a pessoa aceita a sugestão, você consegue fazer cirurgias sem precisar dar analgesia, anestesia química. Então, tem
vários médicos procurando, e alguns relatos na França, até no Brasil já aconteceu. Né? Então, a gente consegue perceber o quanto a hipnose, dentro da gente, a gente tem um poder muito grande, que a gente, às vezes, esquece desse poder. Fantástico. Eu podia ficar aqui horas conversando com o Ian, mas antes de eu me despedir dele, coloca meu look na tela, Mateuzinho, porque hoje eu estou usando Luzia Fazoli. Luzia Fazoli é uma atacadista que vende para o Brasil inteiro. É só entrar em contato com o pessoal através do Instagram, que vai aparecer na sua tela já já, porque eles têm modelos incríveis, gente. Super femininos, delicados, prontinho para deixar você mulher linda e maravilhosa e, claro, colocando toda a sua feminilidade à flor da pele. Tá aí, ó, Luzia Fazoli Oficial. O site tá aí na tela também, você consegue fazer seus pedidos por lá. Ian, eu amei te receber. Eu não senti nem o tempo do programa passar. Obrigado. Eu acho que eu pus meu subconsciente de castigo já. Nem percebeu, isso também é hipnose, a gente não percebe o tempo. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Ah, coisa. Então ele me hipnotizou aqui, pronto. Tá vendo? Obrigada, viu, querido? E eu Obrigado espero você. que aí do outro lado você tenha tirado proveito disso de alguma forma. Se você conhece alguém que está passando por uma fase mais complexa, procure ajuda. Não deixe a coisa acontecer mais tarde. Obrigada mesmo, viu, Ian? Obrigado mais uma vez pela Beijo pra oportunidade. vocês, fiquem com Deus. Amanhã às 14 horas nós estamos aqui de volta. Tchau, tchau. Esqueci da música, Matheus? Fantástico. Instagram, vocês viram que fantástico isso? Como vocês podem buscar ajuda de maneira eficiente, eficaz, através do querido Ian aqui. Então, não perca tempo. Se você está passando por uma fase mais conturbada, se você conhece alguém que está passando por uma fase mais conturbada, não espere chegar no fundo do poço. Vá buscar ajuda e vá buscar ajudas que possam realmente te fortalecer e achar a origem do problema, que acho que esse que é o X da questão, né, Ian? Existem várias causas para os nossos problemas, né? Algumas muito gravosas, mas a gente, com o hipermnese, a gente consegue entender, tirar essas gotinhas e deixar ela muito mais leve.